Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 280, estamos aí com a galera muito boa esse ano já, essa temporada de 2026, e eu tô com a galera aqui que eu já escuto há algum tempo, junto com o pessoal do Crentaços, o pessoal do Telescópio, representado pelo meu amigo Hernani Corrêa, quase que eu falo Renan, Hernani Corrêa e Lucas Vieira. Acertei o sobrenome de vocês? Sim, certinho. Certo, né? Cara, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, saibam que vocês, né, junto com o pessoal da Crentaços ali no geral, é um podcast que eu escuto já há bastante tempo, serve de inspiração. É sempre que eu posso estar ouvindo conteúdo novos que vocês fazem lá. E é muito bom. E eu queria que vocês se apresentassem, né? Para quem não conhece vocês, Hernani, depois o Lucas, ou vice-versa. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Pô, Jonathan, a gente que agradece. A gente fica muito feliz de saber que mais alguém ouve o Telescópio além da gente, né? Então é sempre um motivo de grande realização quando a gente descobre alguém que nos ouve. A gente fica muito agradecido pelo convite. Eu sou o Hernani, sou um dos integrantes do Telescópio. Sou casado, moro em São Paulo, torço pro Palmeiras. Não tem muito segredo, não. Boa. Eu sou o Lucas, é um prazer estar aqui também, é um prazer te conhecer, Jonathan. E faço coro ao Hernani, sempre que alguém diz assim, ouvi o podcast de vocês, eu, caramba, olha aí, tem gente que escuta mesmo, né? Esse fim de semana. Também, né? É uma surpresa seguida de, caramba, qual será que ele ouviu? O que será que O último agora me trombou, era um adolescente da igreja, falou, ô pastor, ouvi seu podcast sobre o Aue. Aí eu, eita, logo esse, né? Falei, tem mais alguns lá, depois ouve os outros também. Mas eu sou o Lucas, eu tenho 32 anos, eu sou casado com a Rafaela e pai de pet, que é o Bento, que é um Beagle, e sou pastor aqui na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Da hora, muito bom. Vamos começar pelo começo, né? Como é que começou o Telescópio? Eu sei que o Telescópio tá no feed do Crentaços, mas eu acho que o Telescópio é uma coisa fora à parte, né? Se eu tiver certo, como é que começou? E por que esse nome? Qual foi a ideia inicial do Telescópio? Há quanto tempo que existe, né? Então, o Telescópio nasceu primeiro da amizade entre eu, o Lucas e o Rodrigo. Eu e o Lucas éramos da mesma igreja aqui em São Paulo, da mesma comunidade, desde a adolescência do Lucas e a minha juventude. O Lucas é um pouco mais jovem que eu. E nós éramos dessa igreja, o Rodrigo chegou na igreja como seminarista também, para pastorear a juventude. E aí, depois de pouco tempo, não sei, 2 anos, talvez o Lucas saiba melhor que eu, mas depois de um tempo breve, aconteceu do Rodrigo sair da igreja, ao mesmo tempo em que eu e o Lucas também estávamos, eu primeiro, depois o Lucas estava também saindo da igreja. Eu tive a ideia de criar, porque a ideia do Telescópio inicialmente era uma proposta que eu ia levar para a igreja de fazer na EBD, né, na Escola Bíblica Dominical, do domingo de manhã, uma espécie de debate entre os jovens com algum tema da semana que a gente votasse e escolhesse durante a semana. Então a ideia era pegar alguma polêmica que tivesse ali bombando na rede social e a gente usasse isso como start para conversar no domingo. Só que a gente saiu da igreja antes, né? E aí eu convidei o Lucas e o Rodrigo para fazer esse projeto. Então a gente criou um canal no YouTube e a gente fazia lives semanais, exatamente nesse formato, né? Eu chamei eles pela afinidade que a gente tinha com relação à amizade, mas também com relação a ser propositivo nas conversas, né, nas discussões. E aí a gente fazia uma enquete no Facebook, que era a rede social do momento na época. Isso era 2016, né? A gente vai fazer 10 anos agora. E aí a gente lançava uma enquete com 4 temas da semana, o pessoal votava, e aí a gente fazia uma live na quinta-feira à noite. Toda quinta-feira à noite a gente fez essa live aí por 2 anos. No primeiro ano era eu, Lucas, Rodrigo e mais um convidado. E no segundo ano a gente já acrescentou a Andréia também, que não pode estar aqui hoje. E aí desde do segundo ano que nós estamos nós 4. Aí no segundo ano, a gente terminou o segundo ano, a gente decidiu por encerrar o canal. Tinha dado que tinha que dar, era desgastante,
né, fazer a live semanal, as enquetes e tudo mais. E aí a gente encerrou. Aí depois que a gente encerrou, o Jonathan da Crentaços entrou em contato, eles estavam também no processo de transição, né, da saída do Cristiano Machado, que é o fundador do site, pro Jonathan Tamires. E aí a gente já tinha feito algumas collabs, eles participaram do Telescópio e eu tinha participado também de alguns podcasts deles. E aí ele falou, por que vocês não entram como podcast aqui da Crentaços, né? Na plataforma, a gente lança todo mês o Podcrente e o Telescópio entra como um podcast da plataforma, mensal também, em vez de semanal. E aí eu levei a proposta pros amigos do Telescópio e aí a gente topou. E aí, desde então, e eu não tenho certeza das datas, que eu sou meio ruim, mas eu acho que desde 2018, se eu não estou errado. Então a gente tem 10 anos como Telescópio, mas desses 10 a gente já está a maior parte do tempo como podcast, inclusive com o maior número agora, a gente já tem mais episódios como podcast do que como episódios do YouTube. Mas ainda tá no YouTube no ar lá, quem entrar pra assistir vai ver a gente bem mais jovem, com mais cabelo, mais magro, tudo que o tempo denuncia que acontece. E o nome eu acho que o Lucas pode explicar, que eu já falei demais. Quando a gente pensou no Telescópio, a nossa ideia sempre foi sobre a gente quer que nas conversas a respeito da espiritualidade, da teologia, da Bíblia, da fé, ela ultrapasse o ambiente igreja, o ambiente religião, esse conteúdo como a fé, como uma expressão do foro íntimo. A gente quer refletir a respeito da vida a partir da fé, e a fé a partir da vida, né? Esse caminho que é dialógico, assim. Então a gente pensou em, que é por isso que é o slogan, pés no chão, olhando para o alto. A ideia é que a gente está no chão da vida, vivenciando a vida, mas sempre com os olhos na eternidade, né? É uma expressão parecida com aquela ênfase que o C.S. Lewis dá, de que a eternidade, ela influencia completamente a história, e se há algum anseio em mim que nada nesse mundo pode suprir, é porque eu fui feito para um outro lugar, né? Então, se eu estou refletindo a partir desse outro lugar, como é que eu vivo a história? Então, o Telescópio vem daí, esse pés no chão olhando para o alto. E embora a gente, hoje no podcast, a gente tenha mais abertura temática, né? A gente, por exemplo, a gente não faz mais enquete, a gente não tá... e como o episódio não é ao vivo, né? A gente sempre faz uma gravação 10 dias antes, uma semana antes, 3 dias antes, às vezes. A gente também se permite fazer algumas temáticas menos atualizadas, né, com relação a algum evento recente. Mas a nossa preocupação primária sempre é responder um problema que é atual, né, alguma questão que esteja em voga nas discussões, para ser uma aplicação da nossa fé mesmo, né? Eu acho que a grande proposta do canal sempre foi deixar os episódios, às vezes, eles vão ficar datados mesmo, né? Você vai ouvir um episódio que ele está respondendo a uma coisa que aconteceu, um evento que aconteceu em 2008, 2008 não, né? 2018, mas que está preso àquele evento, e aí, principalmente nos primeiros, hoje menos, mas, por exemplo, teve a polêmica do Huawei, da música, e a gente se propôs a conversar sobre o Huawei, porque é um problema recente. Sim. Aí, anteriormente, a gente tinha falado sobre o Natal, né? Aí já é um tema mais perene. Então, mas a nossa preocupação é sempre essa, assim, como a nossa fé pode responder às demandas do nosso dia agora. E é legal, assim, porque à medida que as coisas vão passando, a gente foi mudando também, né? A gente foi crescendo, foi mudando de profissão, foi mudando de ministério, foi mudando de casa, foi nascendo as crianças. Antes não tinha nenhuma criança, agora tem 5. 18. E a gente vai mudando, e é por isso que eu falo também, eu ouvi o podcast aí, putz, qual podcast, né, que você ouviu? Porque as nossas opiniões mudaram, a gente estudou, a gente leu, a gente envelheceu. Às vezes o que a gente era mais enfático anteriormente, hoje a gente é mais brando. No que a gente era mais brando, às vezes a gente é mais ortodoxo agora. Então, acho que tem esse detalhe, assim, da gente tentar sempre responder a uma coisa que seja atual. Não atrás de uma polêmica só pelo hype mesmo, assim, de fazer barulho, né? Mas é de entender que existem vozes equilibradas também no debate, e a gente quer ser uma dessas vozes equilibradas. Da hora. Como é que funciona? Perguntar mais algumas coisas que eu tô curioso sobre o Telescópio. Vocês falaram de 2018, que foi exatamente quando nasceu o Teólogo de Quinta, né? Nasceu em 2018. E eu lembro de ouvir já vocês nesse período aí. Eu gravei com o Cristiano Machado também, que inclusive eu até brinquei com ele, né? Que o nome do meu podcast era para ser o Teologia de Boteco. Só que infelizmente já existia, né? Já existia o podcast com esse nome, mas ele roubou o nome de mim, que na verdade ele não roubou, né? Ele teve a ideia antes. Mas esse nome era muito legal. E por isso que eu coloquei Teólogo de Quinta, porque eu coloquei teólogo e não teologia, porque o podcast
podcast não é de teologia, né? Meu podcast nunca foi de teologia, é até engraçado explicar isso pra galera, né? Como assim teu podcast não é de teologia e tem um nome teólogo? Falei, então, tem um nome teólogo, não teologia. São coisas diferentes. Acho que dá pra separar. Mas assim, eu queria colocar porque teólogo é um bagulho que eu acho que eu sempre vou ser, né? De alguma forma, né? Por ser cristão, então eu sempre vou, de alguma forma, o meu olhar, a minha cosmovisão, ela tá pra esse lado. E de quinta, porque é a brincadeira do episódio ia ao ar na quinta-feira, e por eu ser realmente um teólogo que não se formou, né? Eu entrei pra faculdade em 2018, parei, aí voltei de novo, aí parei, aí fiquei nessa de parar e voltar e nunca concluí. Mas, voltando ao que eu ia perguntar pra vocês, como é que funciona hoje, né? Depois de tanto tempo fazendo conteúdo, as conversas de pauta, o que vocês decidem gravar. O Hernani explicou um pouco sobre sempre trazer um tema atual, né, para trazer uma resposta, mas como é que vocês decidem, né, não, nesse mês vamos falar disso, ou vamos falar daquilo, ou isso aqui já está repetitivo, como é que é essa distribuição e como é que funciona também a parte técnica, né? Quem que edita, quem que combina a gravação, quem é que monta o time que vai gravar, enfim. Hoje o Nani, a gente brinca que ele é o líder, assim, né, do grupo, ele é quem bate o bumbo. Então é sempre ele que levanta a pergunta no grupo. E aí, galera, sugestões de temas do mês e tal. Geralmente isso ali pro dia 20, assim, nosso podcast é sempre no dia 10 de cada mês. Uhum. Nós tentamos sempre gravar 10 dias antes, para dar tempo de fazer a edição sem pressa. Mas não é sempre que é possível. Um exemplo agora que aconteceu, mas foi muito pontual, né? Da polêmica do Huawei, a gente entendeu que se sair só dia 10, a gente poderia perder o hype da conversa, né? E acabar que a gente ia dizer aquilo que todo mundo já disse. Então a gente antecipou e postou antes. Mas geralmente a gente grava entre 5, 7, 10 dias ali antes. Mas esse assunto começa a surgir lá pro dia 20 do mês anterior e a gente começa a soltar ideias. Sobre o que a gente vai gravar. E a gente começa a combinar algum assunto. Às vezes, da data que a gente combinou o assunto até a data da gravação, surge alguma coisa. E aí a gente muda no meio do caminho. A nossa conversa, a gente sempre pensa assim, vamos abordar mais ou menos por aqui, vamos abordar mais ou menos por ali, a gente combina o percurso, assim, por onde a gente vai, mas nós não determinamos uma pauta. O Hernani geralmente prepara mais ou menos as perguntas que a gente vai seguir, mas não tem uma pauta tão fixa e determinada, justamente para a gente deixar a conversa ser leve e poder ir para algum outro lugar, né? Sem que a gente traga discursos para a conversa. Porque se a gente define a pauta com muita clareza, a gente acaba se preparando, trazendo discursos, ainda mais pastor, que gosta de fazer discurso. Aí a gente traz só a aplicação de 3 pontos e tal. Então a gente não faz isso. Mas o Nani geralmente guia esse percurso com a gente. Hoje a gente grava com a plataforma da Crentaços, a gente grava no Google Meet, e aí geralmente o Nani faz essa interface, né, junto com a Crentaços, né? Eu acho que uma coisa fundamental para o funcionamento do telescópio é nós 4, assim. Eu acho que o projeto nasce de um desejo também da gente manter essa amizade ativa e viva, quer dizer, ia ser muito doloroso a gente sair da igreja e deixar de ter um ponto de contato mais frequente. Então, assim, eu acho que o valor do telescópio, para além do que a gente traz de conteúdo, que eu acho que é um conteúdo realmente bom, é a gente ter essa amizade perene, sabe? Então, quando você vai ouvir as nossas conversas, você não está ouvindo um debate qualquer, você está ouvindo um debate de pessoas que se relacionam aí há mais de 10 anos, né? Há 10 anos só como plataforma. E isso traz um peso diferente, porque a gente já o ferro afia ferro, né? Embora a gente tenha, por causa dessas afinidades, um norte muito bem definido e até em sintonia, a gente tem as nossas diferenças, mas eu acho que a gente consegue trabalhar essas diferenças num nível que eu acho que fica próximo do que seria ideal da gente conseguir estabelecer em todas as relações, sabe? E eu acho que isso é o ouro do telescópio, assim, não existe... em vários momentos a gente já teve, pra mim acho que vai dar, ou o outro, não, pra mim tá difícil. E eu sempre tento fazer, vamos no tanto que dá. Então a gente dificilmente, por exemplo, tem os 4 nas gravações. Raro a gente ter os 4. A grande maior... Como você pode notar. Porque é muito...
muito difícil mesmo, assim, né? São 4 agendas de 4 pessoas que têm profissões diferentes, né, que tem horários diferentes. A gente tentou e vem tentando manter, por exemplo, gravações presenciais, que é uma coisa que dá uma dinâmica muito legal, mas o Rodrigo mora em outra cidade, o Lucas mora num bairro bem, assim, a Andréia e o Lucas moramos cada um numa região oposta da cidade, assim, nos pontos cardeais da cidade. E o Rodrigo, para piorar, mora em outra cidade, que fica a mais de 100 quilômetros. Então a gente tenta se organizar. Por quê? Porque é bom, a gravação fica mais gostosa, a gente se vê, a gente se abraça. E hoje funciona assim. E aí, dá para gravar presencial com 3, nosso padrão o padrão ouro é 3. Assim. Chegou no 3 de quórum, então vamos gravar. Vai ser presencial? Não dá para ser presencial, vamos gravar virtual. Antes tinha muito convidado, né? Todo mês. É um desgaste. Você encerra todos os seus amigos, né? Você já pediu um favor para todo mundo. Aí vamos tentar fazer sem convidados, só a gente. Aí a gente mantém só a gente, às vezes um convidado pontual. Mas eu acho que o ouro, assim, do telescópio mesmo, e eu acho que isso é legal também, a gente tem um ciclo de ouvintes que não é grande, mas os que foram se chegando sempre tem algum tipo de, assim, meio que já tá na caminhada tanto tempo com a gente que acaba meio que entrando pro grupo, assim, de uma maneira meio orgânica, sabe? E para mim isso é o valor do telescópio, assim. A gente tava brincando antes de começar que a gente não faz nada para ganhar dinheiro, né? Que a gente sempre faz as coisas que não dá dinheiro, mas isso para mim vale mais do que qualquer monetização que a gente poderia ter, assim, fazendo alguma coisa que tivesse um apelo comercial, sabe? A gente mantém nossa amizade e a gente conversa, a gente reflete. Eu, com certeza, só tenho o nível de maturidade que eu tenho hoje por causa dos meus amigos que caminham junto comigo. A gente passou por tanta coisa em 10 anos, né? O telescópio atravessou pandemia, fizemos clube de leitura, fizemos culto, debate ao vivo, escrevemos livro. Cara, quanta coisa que a gente fez, né? A gente teve, assim, você contou só das pingas que a gente tomou. Eu tinha contado das quedas também. A gente já teve convidado que veio bêbado. A gente teve convidado que veio e se recusou a falar do tema. Ao vivo, né? Ao vivo. Não dava nem pra editar, né? Não vou falar disso. Caramba, mano. A gente teve convidado que conversou com a gente assistindo o jogo, enquanto eu tava passando o jogo na televisão, comemorando o gol. Nossa. Super interessado. A gente já teve de tudo, cara. Mas a gente começou as lives antes, quando a gente fazia, nem era moda, né? Depois a gente passou pela moda das lives. Aí acabou a moda das lives, a gente seguiu fazendo tanta coisa, né? E eu acho que esse é o valor, assim. Eu ter o Lucas, se eu não tivesse o telescópio, o Lucas, por exemplo, era uma amizade que ia estar, tipo... Quando eu revesti o Lucas, eu falei, quantos anos que a gente não se vê, cara? Olha que você virou pastor, né? O Lucas foi, eu acho que as mudanças mais radicais do telescópio dentro foi o Lucas, assim, em tudo. De maturidade, né? Ele também é o mais jovem, mas de maturidade, mudou de emprego, virou pastor, depois virou pastor integral, casou. E ter participado dessa caminhada do Lucas, assim, quando eu olho pra ele, é uma amizade que eu tenho um orgulho santo, assim, de ver, de ter caminhado junto com ele, né? Não de ter participado como companheiro mesmo, dividido do pão, né? Sim. E eu acho que isso é o valor do telescópio hoje, assim, mais... E não que o nosso conteúdo não seja bom. Toda vez que eu ouço, assim, quem faz a edição, a primeira edição, assim, aquele de corte bruto sou eu. Aí eu mando pro Jonathan mastigadinho, porque, coitado, o cara trabalha pra caramba, né? Um monte de podcast pra editar. Eu tento mandar pra ele mais pré-pronto, assim. Então eu ouço nossos programas pelo menos 2 vezes, que eu ouço em 3 vezes, né? Quando gravo, quando edito e quando quando lança também, todo editado bonitinho. E eu acho muito bom. Pô, eu acho que eu queria que mais gente ouvisse, assim. Mas eu acho que quem ouve é os que Deus quer que ouça e a gente fica satisfeito. Mas eu acho que Deus podia querer mais gente também. Sem querer editar o que ele quer ou não quer. Mas eu acho que ele podia querer mais gente. Na conta da soberania divina. O número de ouvintes está de acordo com a soberania divina. Graças a Deus, né? Porque esse último episódio que teve muita audiência, quando tem esses assim, dá um susto, sabe? Porque a gente também não tá acostumado a hate, por exemplo. Aí quando entra gente falando mal da gente quando tá ouvindo podcast, assim, dá um choque. A gente tá na internet, mas a gente tá meio que na internet ali na periferia da internet, né? A gente não coleciona muitos problemas. Eu ia perguntar isso, teve hate já? Tem. Mas desse episódio específico do Aue, teve gente falando mal? Teve. Caramba. Eu acho que qualquer natural, pessoa que propôs a falar sobre o assunto teve hate. Se você atacou, você teve o hate de um lado, e se você defendeu, você teve hate do outro. Se você muretou, você teve hate dos dois. Mano, eu tive hate mesmo, que eu posso dizer hate, né? Só tive
teve um e com bastante atraso. Em 2021 eu lancei um episódio no TDQ, né, que é o episódio de quinta-feira, que é o monólogo, onde eu falo sozinho. E nessa época eu fazia episódios reacts, né, em áudio, né, reagindo os vídeos, só que em áudio, né, o áudio saía e eu comentava por cima. E tem um episódio chamado A Incoerência de Isadora Pompeu. O nome do episódio é esse. É em 2021, decora essa data. Pula pra 2025, tem um comentário de uma menina lá me hateando, falando mal que só da minha análise. Foi inclusive a entrevista da Isadora com a Karine Bach, né? Eu acho que foi esse episódio. E no episódio eu tomo o maior cuidado pra não falar mal da menina, tipo, pessoalmente, sabe? Eu falo do que ela fala, não da pessoa, CPF. E mesmo assim a menina veio me atacar e veio... Eu nem lembrava o que eu falei nesse episódio, cara, 2021, 2025, 5 anos depois... Aí ela fez eu reouvir esse episódio depois, assim. Mas é algo que eu acho chato. Não gosto, não, quando acontece esse tipo de coisa. Não é. Mas você tá na internet, é um ambiente propício, né? Acho que é difícil você passar ileso. Você só passa ileso se você realmente for absolutamente irrelevante e não falar nada que não faz nem fede nem cheira, né? Mas a gente tem. Mas não é muito assim também. Acho que se fosse muito também, a gente não tinha ânimo de continuar, porque você ia ficar levando na cabeça, assim... Verdade. Para 10 coisas boas que acontecem, acontece uma dor de cabeça, mas é coisa que é bem mínima, assim. Esse da Aue foi o último e teve mais hate, assim. Mais hate também, depende do jeito que você responde pra ele também, né? Uhum. Mas que teve mais polêmica. Tem vídeo, nossa, vira e mexe aparece alguma coisa no canal do YouTube, assim. Principalmente que a gente falava de livro, né? A gente fazia dica e a gente fazia os recortezinhos, aí às vezes entra alguém, tá falando não sei o quê. Mas é muito pontual também, assim. A gente não tem um tamanho tão grande, tanta relevância assim pra ficar atraindo... Vocês comentaram sobre reunir todo mundo, né? Eu gravei uma vez com o pessoal do Café com Velocidade, que é um podcast de Fórmula 1, muito antigo, acho que eles têm uns quase 20 anos, mano. Os caras são muito antigos no podcast. E eles falaram que eu consegui um feito extraordinário no canal deles, né? Que foi reunir os três, que realmente é difícil reunir os três no mesmo lugar, e eu consegui essa façanha. Talvez no próximo o telescópio esteja aqui completo, né? Pô, convida, a gente vai tentando. Uma hora a gente consegue. Mas a gente tá 10 anos fazendo, a gente conseguiu os 4, dá pra contar, sei lá, 10%. Você vai ter que chamar muitas vezes pra ter os 4. É verdade, talvez 10%. Existe uma tese, John, de que eu e a Deia nós somos a mesma pessoa. É tipo Chaves e Chapolin, sabe? Que você nunca no mesmo lugar, né? Ninguém jamais nos viu juntos no mesmo lugar. É a mesma pessoa, vocês têm alguma coisa que a gente não sabe, assim, tem uma treta aí. Uma treta oculta. Mas uma coisa também que é legal do telescópio que você perguntou, eu lembrei agora, é que, assim, o grupo nosso, embora ele tenha momentos mais ativos ou menos ativos, ele é permanente, assim. Então, apareceu um vídeo de alguma coisa, a gente manda lá, né? Da hora. Apareceu um Reels de alguém falando um absurdo muito grande, a gente manda lá. E aí é só quando vai chegando mais perto que aí a gente joga pra cima, e aí tem temas que são um pouco mais perenes, né? Como eu falei, isso aqui não dá pra falar esse mês, vamos deixar pro mês que vem pra não perder essa pauta aqui que é mais urgente. E assim vai, assim. Mas ele tem um caos organizado, assim. Embora a gente tenha essas balançadas assim, acho que a gente nunca atrasou um episódio, nunca deixou de entregar um episódio. Consegue manter, até porque eu acho que a gente gosta muito. Quando você gosta de fazer, faz com prazer também. Acho que as coisas que não acontecem também, porque assim, são impossibilidades que todo mundo tem, a gente entende, assim. Ainda mais hoje tendo responsabilidades, né? O Lucas e o Rodrigo são pastores. Então, fatalmente você vai ter responsabilidades na igreja que você não vai colocar na frente o telescópio, né? Você vai cuidar da sua comunidade, né? Das suas responsabilidades. E que a gente aprendeu a levar as coisas com leveza, assim, com consideração, né? Eu sou muito grato, assim, aos meus amigos que fazem o telescópio, que caminham, porque eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo que não é fácil, eu tenho certeza que é prazeroso, assim, porque você não faz 10, você é muito masoquista, você fica fazendo 10 anos uma coisa que não te dá prazer, né? Então, é muito bom. Uma coisa curiosa é que a gente já tentou e pensou em parar algumas vezes, né? E aí de vez em quando surgia, né? O Nani, cara, não dá mais. Pra mim não rola. Aí o Rodrigo também já teve essa fase. O Hernani já teve essa fase também de, cara, acho que a gente chegou no fundo do poço. Mas de alguma forma, o que sustenta o nosso podcast é a relação, é a amizade. Eu acho que talvez tenha sido
o integrante que demorou um pouco mais para cair essa ficha, assim. Mas quando caiu, eu me reconheci isso como uma bênção mesmo, uma dádiva de Deus. Poder ter amigos que estão dispostos a refletir a fé, a vida, e mais do que isso, a ser amigo mesmo, a parceria, a compartilhar a vida. Por característica mesmo, eu não sou um amigo tão bom assim. Eu sou um amigo meio relapso, dou umas sumidas e tal. E aí a gente começou a construir isso para além daquilo que é gravado, né? Então comecei a compreender, caramba, as nossas famílias estão sendo formadas. Eu casei, aí fui me formar, aí o Rodrigo tem um filho, aí o Hernando tem outro, aí o Rodrigo tem outro, o Hernando tem outro, aí o Rodrigo tem outro, o Rodrigo tem outro. O Rodrigo habitando, enchendo. O Rodrigo multiplicando sobre a terra. E aí uma coisa que é gostosa é que a decisão por continuidade, ela nunca é assim, olha esse novo projeto, olha esse novo sonho, olha para onde a gente vai agora. Nunca foi isso. A decisão pela continuidade, ela sempre foi assim, cara, mas a nossa amizade, a nossa relação é importante a gente continuar as gravações e tal. E aí isso acabou gerando uma solidez, essa consciência acabou gerando uma solidez que o projeto por si só não dava. Então a solidez do podcast nosso, né, do Telescópio, ela tá na nossa relação, na nossa amizade, na nossa relação. Então há tempos que a gente não tem essa ideia de parar. Porque não faz sentido parar. Parar o telescópio é como se a gente olhasse um pro outro e dissesse assim, vamos encerrar essa amizade? Tipo... Aí parou de fazer sentido essa conversa sobre parar. Faz mais sentido isso. E é um lugar muito seguro também, né? É uma amizade muito segura. Tipo, a gente não tem, assim, caminhando tanto tempo junto, você já conhece os defeitos e as virtudes de todo mundo, assim. Nada é muito surpreendente mais, né? Por mais que você fique fulo com alguma vez que acontece, nada é suficiente, ou até agora foi suficiente, pra gente falar não dá pra seguir junto, né? E é bom ter isso. Acho que principalmente para os meninos que têm ministério aí, que estão em igreja, eu acho que é muito valioso. E eu saí de igreja, fiquei dos 10 anos de telescópio, eu fiquei alguns dos anos, o único ponto de comunhão meu era com o telescópio, eram com eles, né? Comunhão como igreja, assim, né? De compartilhar. Então, acho que tem muito disso mesmo, assim, é um lugar muito seguro que tá estável, para além do estar ou não estar na igreja, que igreja vou estar, se né, para onde minha carreira vai, ou para onde o meu ministério vai. É um lugar bem confortável, às vezes a gente acha que confortável no sentido negativo, né? Que você tá conformado ali, não, é confortável no sentido super positivo, assim. A gente nunca foi um projeto que a gente ambicionou ganhar o Brasil para Jesus, sabe? Tanto que quando a gente foi terminar... Talvez seja ele, né? Quando a gente foi terminar o telescópio, o último episódio ao vivo que a gente fez no YouTube, que era assim, ó, acabamos, vamos acabar, e eu fiz tipo uma retrospectiva, eu peguei aqueles analytics do Google, assim, nos stats, e fui trazendo os números, assim... Aí eu lembro que eu falei, pô, a gente foi assistido, sei lá, em 40 países. Aí o Lucas, caramba, vamos acabar não, tem muita gente assistindo. Se você falasse ontem... gente, alguém do Kuwait assistiu o telescópio, é um negócio meio assustador. Mas nunca foi sobre isso, assim, sempre foi sobre a nossa relação. Eu acho que isso é o mais difícil de conquistar, ao mesmo tempo que é o mais fácil, né? Porque a gente já tava ali, né? Foi só a gente tentar dar terreno pra amizade continuar. Da hora, acho muito bonito quando vocês falam do projeto, velho, porque realmente, eu até brinco, né, que eu falo que eu tenho um emprego que me dá dinheiro, né, que é o meu emprego CLT, e eu tenho um emprego que me dá prazer, que é esse aqui que eu faço, né, e é muito prazeroso conhecer pessoas, ouvir histórias. O Plataforma LS programa, né, que eu criei para ouvir histórias, porque quando eu criei o projeto, o Teólogo de Quinta era meio que isso, né, era uma cópia do Teologia de Boteco. Não tem nem o que tirar, era uma cópia mesmo. Mas é muito realizado, né? Ninguém nunca falou que tentou copiar a gente, Lucas. Aí, não, mas era uma cópia muito. Eu até falei isso pra ele, porque tinha um tema, e aí eu pegava um convidado pra falar do tema. Então era o que o Cristiano fazia. A primeira temporada foi assim, aí depois eu senti que é muito limitado, né? Tipo assim, quando você não conhece muita gente, e o meu podcast nasceu com amigos, cara, amigo que trabalhava comigo. E aí esgotou, e legal, né? Eu terminei a primeira temporada do Plataforma com o Brian Rizzo, que é um cara que me inspirou muito. Eu tava lá, não sei se vocês conhecem. Ele até não faz mais podcast hoje em dia, mas foi um cara que me ajudou muito, assim, pra eu continuar no projeto. E aí eu caminhei eu não vou saber precisar isso em números, mas até 2023 com um amigo de Recife, o Phil.
O Fio, ele é meu amigo de internet, cara. A gente nunca se viu pessoalmente, frente de vocês, né? A gente nunca se viu pessoalmente, a gente nunca se encontrou, porque ele mora em Recife e eu moro em Rio Branco, muito longe um do extremo do outro. E quem nos uniu foi a internet, né? Foi no Facebook. A gente tinha um grupo lá chamado Rock Cristão. É um grupo muito famoso lá, inclusive. A gente se conheceu lá. E o Fio editou meu podcast durante muito tempo, 2018 até 2023. Ele editou totalmente de graça, totalmente por amor. E aí quando ele decidiu sair, porque ele tava sem tempo, queria arrumar um emprego, tava no projeto de casar também, né? Ele tá noivo desde então. E é até curioso, né? Porque a namorada dele é da Bahia, ele é de Recife, ou seja, eles namoram à distância, né? O cara não conhece ninguém de Recife, né? Ele só a namorada ele só quer relação de distante, né? Graças a Deus pela internet. Então. E aí foi isso, cara. Depois que ele saiu também foi essa coisa, mas ouvindo vocês falar, eu me identifico muito por conta disso, né? Porque todo ano, inclusive eu vou soltar um vídeo em breve no Instagram, eu conto, né? Todo ano eu tenho esse frio na barriga. Caramba, será que eu vou ter convidados para um ano? Sim, será que vai rolar? Porque eu tenho uma lista enorme no meu bloco de notas de convidados, não é enorme. Mas nem todo mundo aceita, né? Nem todo mundo responde, na verdade. Não é nem aceitar. Geralmente eu tenho poucos recursos, mas o problema é responder. As pessoas geralmente não me respondem. E no meu caso é até um pouco mais fácil, digamos assim, porque embora eu seja sozinho, mas meu leque de convidados é muito grande. E os meus monólogos também são muito grandes, porque geralmente trago reflexões. Mas quando você trabalha com mais pessoas, né? E com temas, né? Todo mês tem que gerar um tema. Eu acredito que seja um desafio até maior, porque tem que tentar conciliar um pouco do que está rolando no momento, do que é pertinente para falar, e o terceiro elemento, que é o que vocês querem falar, né? Já isso teve também, uma época, né? Que foi muito pior, assim, por exemplo, na época do YouTube, a gente chamava a pessoa, mas a gente não sabia sobre o que ia ser a conversa. Então, assim, você quer participar? Quer? Não, topo, beleza. Mas a conversa a gente só define no dia o que vai ser, assim, a temática, que era uma enquete, era uma votação. Então, nessa do convidado não querer falar sobre o assunto, por exemplo, teve isso, tipo assim, a enquete ganhou tal assunto e o convidado não gostava daquele assunto, não quis falar. Aí quando a gente falou, e aí, o que você acha disso? Eu prefiro não falar sobre isso aí, porque, enfim, ele tinha um motivo dele. Então tinha essa, né? E a gente também pegou a gente tem convidados inacreditáveis no Telescópio, assim. A gente já conversou com a Marina Silva, né, que hoje é ministra do Acriana, né? Acriana, então, sua conterrânea aí. Pô, pra mim, é o ápice, assim, a gente conversou com a Marina Silva, a gente conversou com o Ed René, a gente conversou com o Zé Machado, a gente conversou com o Luca Tambasco. Quem mais, Lucas? Pô, muita gente. Antônio Carlos Costa. Bruno, né, o Hamilton também. Zé Bruno, Hamilton. Leonardo Gonçalves. Assim, gente que a gente não teria motivos para estar numa mesa conversando, assim, né? Da hora, mano. Muito provavelmente. E aí a gente teve essa chance. A gente pegou também, na época da pandemia, as pessoas estavam muito acessíveis, né? Era uma época que todo mundo tava topando conversar online, fazer live, então a gente aproveitou e nessa época a gente tem um monte de convidado, assim, gente que é muito legal de ter tido a honra de participar de uma discussão, de conversar com essas pessoas, né? Isso é muito bacana. E a nossa amizade com a Crentaços é totalmente, assim, hoje ela não é mais virtual, porque a gente já se viu pessoalmente algumas vezes, mas ela nasceu desses convites, assim. Eu também conheci a Crentaços pela internet, convidei o Cristiano, depois convidei o Jonathan também, e aí a gente foi estreitando o laço pela internet. Isso é muito bacana. E hoje eles são grandes amigos, assim, né? O Telescópio só existe hoje, embora a gente tenha toda essa amizade nossa que sustenta todo esse papo, somos amigos de vocês, mas se não fosse a Crentaços, a gente, de fato, a chance da gente ter acabado o Telescópio lá em 2018 era grande, assim, de ter encerrado por lá. Parece que a gente vive só de brisa e poesia, né? Mas a estrutura que banca isso, né? Hoje, não banca financeiramente, né? Mas que banca, que sustenta aquilo que a gente faz, as conversas, é a Crentaço. E inclusive, uma coisa também que fica sempre no meu coração é de honrar esse empenho, né? De honrar esse esforço, tipo assim, da gente ter algo relevante a dizer. Nós falaremos, apesar da nossa amizade, de ser algo legal, prazeroso, ao mesmo tempo também a gente está contribuindo de alguma forma para a reflexão de muita gente. E tem muita gente também se esforçando para fazer essa mensagem chegar, né? Então essa reflexão também é contínua. Existe relevância no que a gente tem a dizer? A gente realmente tem algo a dizer sobre isso? A gente pode contribuir sobre esse assunto? A gente já gravou podcast que eu saí assim, putz, gente, não sei e tal, porque vem dessa reflexão de isso aqui foi legal, né? Isso aqui é relevante, para honrar esse esforço também dessas pessoas. E, claro, produzir algo bom para o mundo, né? Tipo, óbvio, não é algo de todo
impactado por aquilo que a gente está produzindo, mas é você ter aquela experiência que é muito divina, de você criar algo e dizer assim, isso aqui é muito bom, isso aqui é legal. E a gente dialoga com uma galera que embora não seja a grande massa, né, ou um público majoritário, acho que a gente consegue ser uma voz que conforta o coração de uma galera que às vezes não tem esse apoio dentro das comunidades dela, sabe? Gente que tá um pouco à parte e aí a gente fala de igreja mesmo, né, de comunidade de fé e tal, porque não é raro a gente ouvir, eu já ouvi, e o Lucas provavelmente já deve ter ouvido também, algum testemunho de poxa, vocês falam assim, eu não tô sozinho, sabe aquele sentimento de, que bom que vocês estão falando e eu não tô louco, não tô maluco, né? Então, isso também é natural, se a gente não faz... É quem a gente se tornou, eu acho, né? Quem a jornada nos ajudou a se formar também. Então, é uma grata surpresa, sempre uma alegria quando a gente ouve de alguém falando que se sente tocado, confortado ou feliz porque tem alguém falando aquilo que eles, talvez na comunidade deles, eles não tenham ninguém falando ou eles não tenham abertura para falar, né? E aí, isso é bem gratificante também. Cara, é legal e é bom. É sempre legal, assim, a gente ter no coração que nosso conteúdo, ele tá aí. Ele tá pro mundo, né? Olha onde é que chegou o conteúdo de vocês, no Acre, né? Um lugar que vocês nem costumam pensar no dia a dia de vocês, mas tá chegando. A primeira vez que eu vi alguém chegou pra mim, não pra mim no Instagram do Teólogo de Quinta, né? Falando que ouviu, foi até um casal que falava que ouviam juntos, né? Que é muito mais bonito do que uma pessoa só. Que eu via que não era no meu ciclo de amigos, que era uma pessoa que eu não conhecia, que eu não seguia, cara. Eu fiquei assim, caramba, tá chegando nos lugares, né? Tá indo. E assim, tem um lance também de gravar com convidado, e às vezes é o público do convidado que atrai, que chega. Quando eu gravei com o Victor Fontana, por exemplo, eu peguei um público que eu não tinha, né? Um público que, como eu falei, embora se chame Teólogo de Quinta, mas no meu podcast não tem muito conteúdo de religião, de teologia, que é diferente do de vocês, né? Então eu trago muita reflexão sobre vida mesmo, sobre vida real, no Teólogo de Quinta, por exemplo, né? Eu falei agora que eu casei recentemente, né? Casei que eu falo, me juntei, né? Eu juntei minhas coisas com as coisas da minha namorada. Minhas poucas coisas com as coisas da minha namorada. E aí a gente falei disso e como um paralelo com o podcast. Mas em resumo, o que eu queria dizer, pegando um gancho do que o Hernani falou, e o Lucas também, sobre isso, o conteúdo sempre tá chegando em alguma pessoa, em algum lugar. Principalmente pessoas que são como a gente, curiosas. Eu sou um cara muito curioso. Então eu sempre estou no Spotify procurando um podcast novo para ouvir, né? Como eu falei aqui em off, eu gosto de ouvir podcasts que são diferentes daquilo que eu faço, né? Que não é entrevista, que não é reflexão, então mais voltado ali pro humor, porque isso me ajuda também, e isso sempre me inspira também a trazer conteúdos novos e abordagens novas e tudo mais. Então é bem legal essa coisa de vamos fazer porque a gente tem uma relação, né? Uma amizade, que no caso de vocês, e um combustível que faz a gente fazer isso aqui. O fruto que isso vai dar, a gente vê depois, né? Porque tem muita gente, e aí muita gente mesmo, não é efeito da palavra não, que eu já ouvi que nunca fez um projeto, nunca começou um projeto com esse medo de que, ninguém vai ouvir, com medo de me expor, medo de falar, e aí o cara tem uma ideia super da hora, super tranquila, que talvez possa agregar pra muita gente, a pessoa não faz porque, eu não vou fazer porque fico com medo, já tem muita gente falando disso, né, é uma desculpa também que as pessoas, já tem muita gente falando disso, seja mais um então, mais uma voz, né, porque... acho que se você for mais um esperando ter um retorno, assim, óbvio que a gente quer coisas que sejam relevantes, assim. Claro. Mas eu acho que a questão de você não ter, assim, a expectativa de ficar famoso na internet, né? Aí você facilita, aí você fica menos... Por exemplo, a gente faz lá a gente tem o telescópio, não tem muitos seguidores, a gente tem um número perene, assim, de ouvintes, que pra mim é inacreditável, assim, sempre que o Jonathan passa número de ouvinte, eu fico muito assustado de falar, mas é porque a gente, assim, precisa pensar, a média de downloads é 1000 downloads nos primeiros 2 dias, eu falo, meu Deus, eu não acredito, tem 1000 pessoas ouvindo isso que a gente faz, sabe? Mas pra quem quer ficar famoso, é um número irrelevante, né, na internet, eu escrevo textos, quem escreve mais hoje sou eu, a gente já tentou fazer, vamos todo mundo
junto escrever, mas aí nessa de não forçar ninguém a fazer nada que não quer, aí a gente vai escrevendo on demand, assim, mas geralmente sou eu que escrevo. Mas daí você vai chegar lá no algoritmo do Instagram e vai entregar para 300 pessoas, 500 pessoas. Um texto que tenha muita repercussão vai chegar em 2.000 pessoas. Pra mim, nossa, 2.000 pessoas é muito. Muita gente. Mas pra alguém que quer vender influência na internet é pouco, né? Mas então você vai medindo. Aí a vídeo falando dá mais. Os vídeos do Lucas lá dá muito mais views. Aí eu tentei gravar o vídeo, ficou horrível, né? Mandei pro Lucas, o Lucas falou, tenta fazer, foi bem amigão meu, assim, tenta fazer assim desse outro jeito, pra não falar que tava ruim, né? Mas eu tenho crítica o suficiente pra saber que não tem, mas daí cada um no seu talento, né? O Lucas já grava muito melhor, mais bonito e tal, mas aí cada um vai fazendo, e assim, e é sempre ter esse senso de missão do que a gente faz, porque o que a gente faz é muito orgânico. O que eu escrevo, por exemplo, é muito orgânico. Eu tô refletindo, eu tô meditando, eu tô pensando, eu tô lendo, eu tô sentindo, vou lá e escrevo. Eu não falo assim, tem que escrever 3 textos por semana e vou aqui escrever qualquer coisa, sabe? Uhum. E assim, o que eu escrevo é o que eu quero dizer para as pessoas. Então, se vai chegar em uma pessoa, ou em 10, ou em 1.000, tem, assim, uma grande importância. É óbvio que a gente quer que chegue nas pessoas, mas se não chegar, o que a gente conversa, do que o Lucas falou, que às vezes termina a conversa, tem um sentimento de, será que foi bom? Eu já tive, mas eu acho que dá pra contar nos dedos, assim. A gente gravou 100 e... Quanto que a gente chegou agora? 160? Não lembro agora. Por volta disso. Assim, é uma delícia, assim. A grande maioria das vezes eu termino a gravação falando, galera, valeu. E a gente pega um tema assim que, não ia sair nada daqui. Parecia que a gente ia ter que espremer até o bagaço. A gente encerra a conversa porque já passou do tempo e a gente ainda às vezes termina a gravação e permanece mais 1 hora, 2 horas conversando. O que não fica gravado, né? Então, acho que dá pra contar nos dedos os dias que foi assim, será que foi bom? A grande maioria das vezes foi bom. Porque eu ouço meus amigos, o que eles falam às vezes é alguma coisa que eu não tinha pensado. Às vezes a gente discorda, mas discorda num nível tão respeitoso, assim, de tanto carinho, que você fica até... Eu fico até feliz quando a gente tem discordância, assim, que eu acho que... Às vezes você vai ouvir um episódio nosso, tá mais acalorado, assim. Pra quem conhece a gente, percebe. Vixe, aqui o bicho pegou. Mas é tipo assim, né? Troca ideia, o bicho pega, discorda lá e tal. E aí passou. Passou. É gostoso. É tipo o que acontece no jogo, fica no jogo, né? E assim, se ninguém ouvisse, vocês iam continuar? Putz, eu continuaria, tão gostoso. A gente faria offline. A gente faz offline, né? Então... Talvez virasse um PG, né? Nessa edição, não, nada disso. Mas aconteceria. Tem uma coisa que você falou lá no comecinho, né, do crescimento nosso, né? Eu acho que de alguma forma a gente acabou também participando muito do crescimento do outro, assim, né? E é muito gostoso quando a gente lembra das ideias que a gente tinha, o que a gente ouviu um do outro, que a gente disse, como isso foi sendo moldado ao longo do percurso, né? Enfim, é gostoso o processo. Esses dias um amigo meu, a gente foi almoçar, e aí ele disse que perguntou pro pastor dele assim, pastor, quanto tempo você demora para construir uma pregação? O pastor dele é um pregador top, assim, né? Aí o pastor dele respondeu assim, eu levo toda uma vida. E eu acho que o podcast, o Telescópio, tem um pouco disso, né? Quanto tempo você se leva para se preparar para cada conversa e tal? É toda uma vida. Lá com 23, 24 anos, toda a vida foi aquilo lá que deu para produzir, aquilo lá que deu para pensar. E agora, 10 anos depois de podcast, toda a vida é um pouco mais, né? Um pouco mais de maturidade, um pouco mais de jornada. Então a gente sente um pouco desse caminho também. Toda a vida que produziu o nosso grupo, a nossa reflexão até aqui, eu acho que fez mais bem do que mal. A gente teve um amadurecimento gostoso, assim, de perceber. E acho que também é uma coisa que seria muito valioso, assim, para quem ouve, é de, mais do que concordar ou discordar da gente, que vai ser natural, é de perceber a necessidade que a gente tem de ser relacional, sabe? Eu tenho vários episódios recentemente, assim, às vezes eu me repito, né, em alguns episódios, mas assim, a gente tá descartando muito fácil as pessoas, sabe? A internet dá uma falsa sensação de que a minha bolha na internet é suficiente, né? Aí tem nego mandando as favas à igreja, o pastor, pai, mãe, em nome de permanecer ali com os seus correligionários, né? A gente tá descartando as nossas relações verdadeiras, né? Pelas virtuais. Uhum. E eu acho que se a pessoa que ouve o Telescópio
perceber o valor dessa amizade, dessa relação que vai para... É óbvio, a gente tem muitos pontos de conexão e o que facilita a nossa relação é isso. Ia ser muito difícil manter essa amizade se a gente fosse antagonista nos pensamentos. Sim. Mas que as pessoas percebam que vale a pena o sacrifício. O sacrifício de manter essas amizades não é um sacrifício no sentido de ser penoso, de ser ruim. É que o esforço vale a pena, sabe? Vale a pena caminhar junto com as pessoas, vale a pena dar mais uma chance. Eu já tive que pedir perdão pro Lucas, já tive que pedir perdão pro Rodrigo, já tive que pedir perdão pra Deia, já pedi as contas de quantas vezes eu pedi. E aí depois o Lucas escreveu um texto lá falando que a gente não tinha que pedir perdão no livro. Eu falei, tá escrevendo pra mim. Não, brincadeira. E é isso, sabe, assim, eu acho que o grande valor, pra mim, o que é mais valioso, a gente tem uma amizade que ela pode ser revisitada à medida que ela foi sendo construída, sabe? A gente conseguir, se a gente pegar um episódio de 10 anos atrás e se ouvir, a gente vai ouvir é isso também, é uma amizade que estava ali no seu, em um momento, e hoje ela está crescendo, né? Eu tenho o telescópio começou em 2016 e meu filho nasceu em 2016, o Max. Então, às vezes eu olho ele assim e rola isso, assim, pô, o tamanho do telescópio, é o tamanho do Max ali, que tá crescendo junto com ele. Então, à medida que ele envelhece, a gente tá envelhecendo também. E é bom essa relação também. Quando a gente fala, a gente vai gravar o telescópio, pra eles, quando é presencial, ele cobrou outro dia, assim, que a gente falou, vou gravar o telescópio hoje à noite e tal. Quando ele pra dormir, ele fala, pô, mas vocês não gravam mais pessoalmente, né? A gente não viaja mais lá pra casa do pastor Rodrigo, que geralmente a gente grava na casa do Rodrigo, a gente não viaja mais pra lá, porque daí tem as filhas dele, as crianças se veem, a gente se vê, aí come junto e tal. E aí ele falou, pô, vocês não gravam mais pessoalmente, porque já faz um tempo que a gente não consegue. Então isso é bom, isso é muito valioso, cara. Acho que o grande valor tá nisso aí mesmo. Da hora, mano. E 2026? O telescópio tem alguma novidade, algum planejamento vocês estão pensando? Acredito que todo ano tem assim como eu, né, tenho esse frio na barriga de caramba, será que eu vou ter convidado suficiente para um ano todo? Vocês devem ter algum preparativo assim que deve pensar. É diferente por ser ano de Copa e eleição ou não? A gente não tem um preparo no sentido de definição de temas para o ano, nada disso, mas existe uma consciência, a gente conversou um pouquinho disso no último mês, de que é um ano diferente. Sim. É um ano em que a gente tem uma eleição logo depois do momento que saiu os dados de que os evangélicos estão em uma crescente muito grande. Claro que houve um recuo, né? Não era a crescente que se esperava para o ano, mas ainda assim o IBGE aponta de que os evangélicos hoje, eles são um grupo bem fundamental para uma eleição no Brasil. E aí você tem essa apropriação política da linguagem religiosa e também em alguma medida da igreja. Então a gente sabe que isso vai pegar fogo esse ano e a gente vai ter que pincelar esse tema de alguma forma. A gente tem uma Copa do Mundo também, que vai acontecer de um jeito bem diferente nos Estados Unidos, onde está acontecendo uma série de questões relacionadas à imigração. Então, esse assunto vai pegar fogo. Então, a gente, quando olha para frente, a gente já tem noção de alguns assuntos que vão pegar, algumas coisas sobre as quais a gente vai conversar. Então, já dá para ter alguma noção. Mas sem grandes planos para o ano, assim, não tem um roteiro, uma agenda, convidados à vista, nada disso. Só tem uma expectativa, assim, né, que na hora que chegar esses temas, a gente vai ter que falar disso e sabe que vai pegar um pouquinho de fogo, né? E a gente tem a questão de, como você também faz um projeto há muito tempo, de como você, assim, parece que a gente esgotou, né, todos os assuntos, porque a gente já falou sobre política de milhares de aspectos, Sim. A gente já falou sobre, teologias diversas e relações sociais diversas e tudo mais, mas é assim, eu acho que o protestantismo no país, nesses últimos 10 anos, ele ganhou um protagonismo diferente do que ele tinha antes. A gente passou por uma eleição definida pelos evangélicos, eleições que vêm sendo definidas pelos evangélicos, e a gente passou por uma transformação do que é a igreja, que trilhou um caminho que, por vezes, nos violentou, assim, né? Nos deixou perplexos, nos deixou revoltados, nos deixou tristes, nos deixou com medo, né? Você se levantar para discutir isso exige também um pouco de resiliência, né? Um pouco de coragem. Então, quando a gente olha para os desafios para 2026, a gente não tem um roteiro, como o Lucas falou, mas a gente tem
certeza de que a gente vai ter que continuar fazendo o que a gente vem fazendo o tempo todo. É que também cansa você ter que falar disso, a gente já, de diferentes formas, a gente vem falando disso há muitos anos, né? E cansa, quando a gente vai levantar a temática e sempre tem, vocês viram que aconteceu isso, tal deputado disse isso, qual deputado disse aquilo, essa semana teve desfile de carnaval, e até em desfile de carnaval agora a igreja evangélica tá envolvida no debate, na discussão, não se deve ou não, mas sendo representada e debatendo a sua representação dentro do desfile de carnaval. Então, assim, cansa. É só, eu acho que o grande receio não é nem de falar algo, a gente já falou sobre, nada vai ser muito novo, né? A igreja é o que a igreja se tornou, e a gente ama a igreja, acho que é importante a gente sempre ressaltar isso, né? Tudo que a gente fala a gente fala do lado de dentro da igreja, né? Ninguém apostatou da fé, ninguém abandonou a fé, a gente já teve altos e baixos ali da frequência, mas de abandonar a fé, a gente fala de dentro da igreja, de quem tá resistindo, de quem tá pastoreando, né, ou de quem está liderando, ou de quem está experimentando essa igreja, nem sempre do ponto do lugar mais confortável, mas é do lugar de resistência mesmo, né, por acreditar num evangelho que é dissonante, talvez, do que a gente vê na televisão. Então, é só isso. Mas eu acho que a gente se fortalece também. Ter essas amizades nos fortalece, nos dá moral, nos dá reflexão, né? Com certeza eu não pensaria tanta coisa que eu penso se eu não tivesse telescópio me disciplinando a me debruçar sobre um assunto que às vezes eu passo na timeline e eu pulo, porque eu falo, não aguento mais ouvir essa pessoa falando, mas eu preciso ouvir para ter o que dizer sobre isso. De alguma forma você se torna referência para alguém, ou se torna voz de consolo para alguém, né? Ou se torna voz profética para outro alguém que não sabe onde chega, né? Mas que cansa. Acredito. Cara, é isso. Muito obrigado, Hernani. Muito obrigado, Lucas, pelo tempo que vocês expuseram para estar aqui nesse humilde podcast, né? Gravando com um ouvinte de vocês, né? Isso que é mais engraçado e ao mesmo tempo muito bom também, essas conexões que a gente faz. Eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, dos convidados agora, né? Excepcionalmente. Pode falar o que quiser, pode falar algo que eu talvez não perguntei, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. E mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Eu dei um check em mais um podcast que eu escuto há muito tempo e que tá aqui no meu feed, né? Então, vamos fazer as contas, né? Brian Rizzo, eu tava lá, Rogério Vilela, do Inteligência Limitada, Jonathan e Tamires, do Crentaços, Cristiano Machado, do Teologia de Boteco, _Crentaços também, e agora Hernani e Lucas, do Telescópio _Crentaços, né? Faltam poucos podcasts para eu trazer aqui, mas, brincadeiras à parte, meus amigos, fiquem à vontade, mais uma vez, obrigado. Obrigado, prazerzaço estar aqui contigo, muito bom mesmo conhecê-lo, saber que você ouve a gente, você deve ser um dos 4 que ouve todo mês, mas é um prazer mesmo estar aqui. Eu aqui pensando, né, de tudo que a gente conversou, eu acho que uma reflexão que fica, se você tem um propósito que você acha que é bonito, um dom, um talento, ou um propósito bonito a ser colocado em prática, não pense se você vai ficar grandioso com isso, ou se você vai se reconhecer como alguém grandioso, será reconhecido por alguém como alguém grandioso por aquilo que faz. Só faz, porque o mais importante é aquilo que você propõe para o mundo e não a pessoa que você se torna enquanto isso acontece, né? No sentido de se tornar grande, se tornar pequeno, enfim. As mudanças que aconteceram em você importam menos do que aquilo que você está entregando ao mundo, né? Então, acho que fica essa reflexão aí para mim. Tô saindo daqui com isso na cabeça. E valeu, obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos ouviu. Valeu, Jonathan. Prazer te conhecer. Prazer estar aqui no seu podcast, falar com o seu público, né? Que provavelmente é um público diferente do nosso. Então, convidar vocês para irem ouvir lá o Telescópio, tudo isso que a gente está falando mensalmente lá no feed da Crentaços. E é isso, agradecer mesmo, não vou estragar o que o Lucas falou, não, que o Lucas falou bonito, vamos deixar essa reflexão aí no ar e convidar vocês todos para ouvirem o Telescópio e seguirem lá o canal Telescópio nas redes sociais, que hoje é só o Instagram praticamente, né? Então sigam o @canal Telescópio lá no Instagram para acompanhar as coisas que a gente produz e vai ser um prazer conhecer mais pessoas, como foi um prazer conhecer você, Jonathan. Obrigado aí pelo convite.